Olá, pessoa amável da internet. Prazer, eu sou o Edil, fiscal de tributos do município de Parauapebas, e esse é o primeiro vídeo da série Simples Nacional. Nesse vídeo faremos uma introdução ao Simples Nacional. Ele é baseado em um artigo do Comitê Gestor do Simples Nacional chamado Perguntas e Respostas, disponível no site da Receita Federal. O Simples Nacional é o nome abreviado do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte. O Simples Nacional é um regime tributário que une os principais tributos e contribuições existentes no país. É norteado pela Lei Complementar 123, que encontra-se em vigor desde 1º de julho de 2007. Desde a publicação dessa lei, ela sofreu bastante modificações. As mais importantes se referem à ampliação de limites de faturamento e de atividades permitidas. Há quem brinque dizendo que o Simples Nacional de simples só tem o nome. Isso devido às muitas peculiaridades da Lei Complementar 123, que torna o seu entendimento bastante complexo, principalmente no que se refere à tributação. Então nós chamamos o Simples Nacional de um sistema diferenciado e simplificado, porque esse regime foi criado com o objetivo de descomplicar a vida dos donos dos pequenos negócios, simplificar e tornar algumas coisas diferentes. E ele é favorecido porque ele oferece algumas vantagens aos optantes do Simples Nacional. Dentre as suas principais vantagens está a relativa simplificação na apuração dos valores. Essa apuração é de acordo com o faturamento das empresas. Outra vantagem é o recolhimento através de uma única guia, o DAS, o Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Talvez essa tenha sido a principal novidade trazida pelo Simples Nacional, essa arrecadação direta por meio do DAS. Então os optantes pelo Simples Nacional não precisam emitir um DARF, um DAI e um DAN. Eles recolhem os seus tributos a respeito por meio do DAS. Através desse regime, também se elimina uma série de outras obrigações acessórias. Então essas são algumas das vantagens. Até 30 de junho de 2007, o nome Simples era usado como sinônimo do regime de tributação simplificado. Porém, a União e cada ente federado tinha o seu próprio Simples. Havia, por exemplo, o Simples Federal, o Simples Paulista, muitos municípios tinham seu próprio sistema de Simples e o Distrito Federal tinha o Simples Candango. Mas com a entrada em vigor do Simples Nacional em 1º de julho de 2007, esses regimes especiais próprios dos entes federados cessaram. Então, apelidado de Super Simples porque unificou o Simples de todos os entes, o Simples Nacional criou um sistema tributário de arrecadação único, com a coordenação da União, dos estados e dos municípios. Embora os estados e municípios tenham se oposto fortemente a essa nova forma, que retirava deles o poder de arrecadar diretamente os tributos de microempresas e empresas de pequeno porte, foi criado o sistema de arrecadação do Simples Nacional. Então existe uma forte discussão a respeito disso, o fato de uma lei federal legislar a respeito de tributos municipais e estaduais, sendo que o entendimento é que cada ente deveria legislar a respeito dos tributos sobre sua responsabilidade. No entanto, nós não vamos entrar aqui nesse mérito de quem está certo, quem está errado, se a lei é correta. Nós estamos falando da legislação que encontra-se em vigor. Nós apenas vamos falar sobre a legislação que está sendo praticada no momento. Não vamos discutir quem está certo e quem está errado. Então, por ser sucessor dos vários Simples dos entes federados, o Simples Nacional acabou herdando algumas de suas características. Uma das características que herdou do Simples Federal, por exemplo, era a de não abarcar os profissionais liberais. Essa tendência começou a se reverter logo no começo do Simples Nacional, quando foi incluída a categoria dos contabilistas. Logo após, vários outros profissionais liberais começaram a ser aceitos, como os envolvidos com a produção artística, as empresas de vigilância, limpeza, conservação, também as empresas de construção civil e as engenharias no geral. Então, com a cessão dos Simples próprios dos entes federados, todos os estados e municípios participam obrigatoriamente do Simples Nacional. A Lei Complementar 123 institui o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
e ela estabelece as normas gerais, né, a respeito do Simples Nacional. Então a Lei Complementar 123 é uma leitura obrigatória, né? E como eu já falei, ela sofreu algumas alterações ao longo do tempo, né? Então, quando a gente digita aqui no Google, a gente pode entrar aqui no Google e digitar aqui, ó, LC 123, a gente encontra aqui a Lei Complementar, que é a nossa leitura obrigatória. Eu sempre escolho essa opção que aparece aqui, ó, www.planalto, né? Essa opção do Planalto. Eu prefiro ela porque ela é confiável e é de uma página oficial do governo, né? Quando a gente escolhe então aqui a página da Lei Complementar 123 do Planalto, nós encontramos a Lei Complementar 123 aqui já com as suas alterações, né? Nós não precisamos nos preocupar em procurar as alterações, porque como aparece aqui, ó, entre parênteses na frente, ó, incluído pela Lei Complementar número 147, né? Ela já é consolidada com as alterações. Em alguns casos nós vamos encontrar como aqui, olha, a redação anterior da lei riscada e embaixo a nova redação, né, dada pela alteração. Por que aparecem assim as duas? Por exemplo, digamos que a Lei Complementar 147 tenha entrado em vigor a partir de janeiro de 2015, né? Então as empresas que eram optantes do Simples Nacional antes de 2015, elas obedecerão a redação da lei anterior até o final de 2014. Aí a partir de 2015 elas obedecerão a nova redação da lei, né? Então por isso que nós encontramos a redação anterior e a nova redação, né? Talvez alguém pense, devia excluir a redação anterior para não confundir. Então aqui no site do Planalto nós podemos encontrar a Lei Complementar 123 já consolidada com as suas diversas alterações, né? Por isso que eu gosto aqui do site do Planalto. Então, a Lei Complementar 123 abrange um regime tributário diferenciado. Ela também abrange outros aspectos não tributários, né? Aspectos como relativos a licitações públicas, né? Como eu falei anteriormente, uma das vantagens que os optantes do Simples Nacional recebem é a prioridade em licitações públicas, né? Outros aspectos não tributários são os relativos a relações de trabalho, estímulo ao crédito, capitalização, inovação, acesso à justiça, entre outros, né? Para obter esses benefícios não tributários, a empresa não necessariamente precisa ser optante do Simples Nacional. No entanto, só obter os benefícios do regime tributário diferenciado, os benefícios tributários, aqueles que são optantes do Simples Nacional. Então, nessa série de vídeos, nós vamos nos ater apenas ao regime tributário, aos aspectos tributários da Lei Complementar 123, né, que é o nosso maior interesse. Então, enquanto a Lei Complementar 123 trata das normas gerais, o Comitê Gestor do Simples Nacional regulamenta a lei, né? Então, além da leitura obrigatória da Lei Complementar 123, nós também precisamos ler as regulamentações a respeito da lei, né? Então, da mesma forma que nós encontramos aqui no Google a Lei Complementar 123 com facilidade, a gente só digita assim, ó, resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, né? E aqui a gente encontra, olha, eu gosto de entrar nesse aqui, ó, normas.receita.fazenda, porque aqui também, além de ser a página oficial, a gente encontra todas as resoluções aqui já, né? Quem aqui, por exemplo, não lembra de ter lido e relido inúmeras vezes a resolução número 94, né, do Comitê Gestor do Simples Nacional. Então aqui nessa página nós também encontramos aqui, olha, quando diz quando a resolução foi revogada, né, e qual foi a resolução que a substituiu, né? Tá tudo aqui as informações nessa página. Então, o Comitê Gestor do Simples Nacional é vinculado ao Ministério da Fazenda e trata dos aspectos tributários da Lei Complementar 123. E ele é composto por representantes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios.
Para efeitos do Simples Nacional, o que se considera uma microempresa e uma empresa de pequeno porte? Então, no Simples Nacional, nós temos também a figura do MEI, mas nessa série de vídeos nós não vamos falar sobre o MEI, né? Vamos falar apenas das microempresas e empresas de pequeno porte. Então, para ser enquadrada como uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte e optar pelo Simples Nacional, a empresa precisa cumprir dois requisitos, né? Ter uma dessas naturezas jurídicas, né, que é uma sociedade empresária, sociedade simples, empresa individual de responsabilidade limitada, né, que é a família do Zeirelli, ou uma empresa individual. O segundo requisito é ter uma receita bruta de todos os estabelecimentos que deve ser de no máximo 360 mil reais para as microempresas e 4 bilhões e 800 mil para as empresas de pequeno porte. De todos os estabelecimentos, porque no caso das empresas que possuem filial, deve-se somar a receita bruta da matriz e de todas as filiais para obter a receita bruta. A receita bruta é anual, ou seja, considera-se o valor de receita de janeiro até dezembro do ano calendário. E no caso do primeiro ano do início de atividade de uma empresa, considerar-se-á o limite de receita bruta proporcionalmente ao número de meses da data de abertura até o fim do ano, considerando-se as frações de meses como o mês inteiro. Por exemplo, se a gente dividir o valor do limite de receita bruta por 12, que é o número de meses do ano, nós vamos obter 30 mil reais para a microempresa e 400 mil reais para a empresa de pequeno porte. Daí, se a empresa foi criada em 15 de outubro, por exemplo, apesar de estar na metade do mês de outubro, nós vamos considerar o mês de outubro como um mês inteiro, né? Então temos 3 meses, que é outubro, novembro e dezembro, até o fim do ano. Então nesse caso eu multiplico por 3 o valor encontrado lá de 30 mil e de 400 mil, né? E eu vou obter a receita bruta de 90 mil para a microempresa e 1 milhão e 200 mil para a empresa de pequeno porte, né? Então esse vai ser o limite de faturamento para o primeiro ano de atividade de uma empresa que iniciou suas atividades em outubro. O Simples Nacional abrange o recolhimento simplificado de quais tributos, né? Então nós temos aqui os tributos alistados, que é o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, o imposto sobre produtos industrializados, contribuição social sobre lucro líquido, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, contribuição para o PIS/PASEP, contribuição patronal previdenciária, o ICMS e o imposto sobre serviço de qualquer natureza, que é o ISS. Então os primeiros são tributos federais, né? E nós temos o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. Então, apesar dos estados e municípios serem obrigados a aderir ao Simples Nacional, poderão ser adotados limites diferenciados de receita bruta para efeitos de recolhimento do ICMS e do ISS. É o chamado sublimite, que com a entrada em vigor da Lei Complementar 155, que é uma alteração da lei, todos os estados e o Distrito Federal passam a ter o sublimite de 3 milhões e 600 mil reais. Mas, de acordo com a sua participação no PIB, alguns estados poderão adotar um sublimite ainda menor. Então, se uma empresa ultrapassa o sublimite estadual, por exemplo, aqui no Pará, né, o sublimite para esse ano é de 3 milhões e 600 mil reais. Né? A gente acabou de ver aqui na página anterior que o limite de faturamento de uma empresa de pequeno porte é 4 milhões e 800 mil reais. Esse é o limite de receita para uma empresa permanecer no Simples Nacional. Né? Só que se uma empresa aqui do estado do Pará ultrapassa o faturamento de 3 milhões e 600 mil reais, por exemplo, ela continua optante pelo Simples Nacional, no entanto ela irá recolher o ICMS e o ISS diretamente com o estado e o município e recolherá pelo Simples os outros tributos federais. Daí, se uma empresa ultrapassar o limite de 4 milhões e 800 mil de receita bruta, ela será excluída do Simples Nacional. Lembrando que a receita bruta é sempre a soma da receita de todos os estabelecimentos. Então, todo ano,
por meio de resolução, o Comitê Gestor do Simples Nacional publica a relação do sublimite. Então, se você estiver vendo esse vídeo em 2020, veja a resolução 149 do Comitê Gestor do Simples Nacional, que está lá, os sublimites de cada estado. Então, o Simples Nacional abrange o recolhimento mensal mediante documento único de arrecadação, né? É uma das principais características do Simples Nacional. O recolhimento na forma do Simples Nacional não exclui a incidência de outros tributos alistados anteriormente, né? Não exclui a incidência de outros tributos, como, por exemplo, o IOF e o ITR. Então, o fato da empresa ser optante do Simples Nacional não significa que ela está isenta de recolher os tributos alistados aqui. Na maioria dos municípios, por exemplo, os optantes do Simples Nacional também devem recolher a taxa de alvará de funcionamento. Essa taxa não será recolhida pelo DAS. A empresa recolherá por meio do documento de arrecadação próprio do município. O mesmo se dará também no caso das empresas que possuem imóveis e forem devedoras do IPTU e do ITBI, assim como todos os outros tributos municipais que não estão alistados aqui. Apenas o ISS é recolhido por meio do Simples Nacional. Os outros tributos que incidirem deverão ser recolhidos por meio do município. Também, mesmo para os tributos alistados aqui, mesmo para esses tributos, podem haver situações em que eles serão recolhidos à parte do Simples Nacional. Um exemplo é o caso já mencionado das empresas que ultrapassam o sublimite estadual, que recolherão o ICMS e o ISS diretamente ao estado ou ao município. Outro exemplo é o caso das empresas com receitas provenientes do exterior, que recolherão alguns tributos federais à parte do Simples Nacional também. Lembrando que existem limites diferentes de receita bruta para receitas provenientes do exterior, mas esse é um assunto para os próximos vídeos. Então, uma pergunta bastante frequente é: qual é a alíquota dos optantes do Simples Nacional? Então, a alíquota do Simples Nacional é diferenciada e ela varia de acordo com a atividade e o faturamento das empresas, que é separado em faixas de faturamento. Para a identificação da alíquota, então, é necessário conhecer os anexos da Lei Complementar 123. O cálculo da alíquota não é uma preocupação muito grande, pois o Simples Nacional conta com um sistema informatizado que facilita a vida do empresário. O sistema calcula as alíquotas quando o contribuinte preenche os valores de faturamento e faz as suas declarações. Também no caso dos fiscais que usam o sistema do Simples Nacional, o sistema de processo fiscal e de auto de infração, que é o CEFISC, em momento algum o sistema solicita do fiscal o valor da alíquota. O fiscal precisa preencher os valores de receita bruta, os valores de faturamento, e por qual anexo aquele faturamento será cobrado. E o sistema calcula todas as alíquotas automaticamente, levando em consideração os meses anteriores e as tabelas dos anexos da Lei Complementar 123. Então, o valor da alíquota ele pedirá mais atenção daquelas empresas que prestam serviço cujo ISS é retido na fonte, que precisam informar ao tomador do serviço o valor da alíquota para que seja feita a retenção de maneira correta. Por exemplo, uma empresa que paga 2% de ISS, se o tomador do serviço reter 5% do valor do serviço, ele estará retendo mais do que o dobro do valor devido. E o prestador do serviço não quer isso, claro. Então, resumindo, quais são as principais características do Simples Nacional? Então, é ser facultativo, ou seja, cada contribuinte deverá escolher se optará pelo Simples Nacional, mesmo que ele cumpra todos os requisitos. Ser irretratável para todo ano calendário. Por exemplo, se nesse ano uma empresa escolheu não ser optante do Simples Nacional, ela só poderá optar pelo Simples Nacional no ano seguinte. E o contrário também é verdade, com exceção daqueles que excederem em mais de 20% o limite de faturamento, mas esse também é um assunto para os próximos vídeos. Outra característica é que o Simples Nacional abrange os seguintes tributos: o imposto de renda, o IPI, a contribuição sobre lucro líquido, COFINS, PIS, PASEP, a CPP, o ICMS e o ISS.
o recolhimento dos tributos abrangidos mediante documento único de arrecadação, o DARS, a disponibilização do sistema eletrônico para a realização de cálculo do valor mensal devido da geração do DARS e para a constituição do crédito tributário, a apresentação de declaração única simplificada de informações socioeconômicas e fiscais, o prazo para recolhimento do DAS até o dia 20 do mês subsequente àquele em que tiver sido auferida a receita bruta, e a possibilidade de estados adotarem sublimites para empresas de pequeno porte, sendo que os estabelecimentos localizados nesses estados, cuja receita bruta total extrapolar o respectivo sublimite, deverão recolher o ICMS e o ISS diretamente ao estado ou ao município que lhe é devido. Pelo vídeo de hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado e não deixem de ver o próximo vídeo que vai falar a respeito da opção pelo Simples Nacional.